Olá, eu sou o Leandro. Você sabia que, por causa da Guerra Fria, uma ferrovia brasileira acabou adquirindo 5 das maiores locomotivas elétricas já fabricadas? Então, eram as locomotivas que ficaram conhecidas como russas. É essa a história que eu vou contar hoje. Então, chega de enrolação. Solta a vinheta. Vai! No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída, inclusive o parque industrial. Por isso a indústria americana, nessa época, ela cresceu muito. A economia americana expandiu. Foi um dos maiores períodos de crescimento da economia americana, que acabou culminando no desenvolvimento daquele design dos carros dos anos 50, né, bem exagerados, e o estilo de vida americano se consolidou nesse período. Então, em 46, ali no final da Segunda Guerra, a ferrovia estatal soviética, Sovietskие Железные Дороги, a tal SGD, que a gente conhece como no alfabeto latino, SZD. Inclusive essa ferrovia, né, que é a SZD, que ela só mudou o nome de Sovietskis para Ruski, depois do fim da União Soviética. Então hoje ela é a Russkie Железные Дороги. Ela até tentou participar do leilão da Norte-Sul, que teve no começo do ano, só que ela, depois dos estudos, ela acabou desistindo desse leilão, porque não ficou muito claro os termos de direito de passagem. Você pode ver isso no vídeo que a gente fez sobre a Norte-Sul, vou deixar aqui em cima o tagzinho para vocês verem lá. Então essa ferrovia, ela encomendou da GE para a General Electric, lá nos Estados Unidos, 20 locomotivas elétricas, né, das maiores já feitas. A GE desenvolveu especialmente para essa ferrovia, que estava expandindo as linhas para a Sibéria ali e tal. Eram as locomotivas de 8 eixos de tração, 247 toneladas e 5.860 HP. E elas iam trabalhar numa tensão de 3.300 volts em corrente contínua, que era o padrão da ferrovia soviética lá. Aí a gente tem um outro histórico, né? Um outro histórico. A guerra tinha acabado, a Europa estava destruída e a União Soviética, né, que era comunista, socialista, o socialismo viu uma possibilidade de se expandir pela Europa, aproveitando o estado de destruição que a guerra causou, né? Você tem países a reconstruir, então vamos reconstruir do modo soviético. Em contrapartida, os Estados Unidos queriam construir do modo ocidental. O socialista, ele é uma pessoa que ele se vê acima do Estado. Ele não tem nacionalidade, ele trabalha pelo socialismo e pela expansão do socialismo. Então, dessa forma, o socialismo ele começou a querer se expandir pela Europa e dominar alguns países, né? O comunismo acabou fomentando várias revoluções em vários países através da Internacional Socialista, né? Porque ele é um movimento supranacional, ele não reconhece nacionalidades, né? Ele se vê acima das identidades nacionais. É por isso que quando você defende seu país, o comunista te chama de fascista, porque ele não reconhece nenhuma identidade nacional, ele só reconhece o comunismo como forma de governo e de ideologia. E isso aí foi o que a gente pode chamar de começo da Guerra Fria. Essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. O socialismo acabou dominando parte da Alemanha, da Coreia do Norte, e a China e entre outros países. O conflito entre os Estados Unidos e a Rússia nunca aconteceu, né, diretamente, só que eles fomentavam os conflitos entre eles dentro dos países que a União Soviética queria dominar.
E os Estados Unidos ou ia lá diretamente para impedir a dominação ou financiava forças contrárias à revolução armada que a União Soviética queria implementar. Então, nesse cenário do começo da Guerra Fria, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética elas foram praticamente extintas. Veio embargos. A GE foi proibida de entregar essas locomotivas para a ferrovia soviética. Elas começaram a ser construídas em 1948 e elas foram saindo da linha de produção e a GE não tinha para quem, não podia mais entregar as locomotivas. As 20 locomotivas ficaram encalhadas no pátio da fábrica da GE lá em Erie, nos Estados Unidos. Aí a Milwaukee, eu não consigo falar inglês direito. Então a ferrovia americana Milwaukee, ela fez uma proposta para a GE. Ela tinha uma parte da sua malha eletrificada. Aí ela chegou na GE e fez uma proposta de $1 milhão pelas 20 locomotivas. Para você ter ideia, esse valor aí era basicamente o preço delas em sucata. Era um valor muito baixo. Só que mesmo assim a GE aceitou, porque ela não tinha o que fazer com as máquinas. Só que nesse meio tempo, o Conselho Fiscal da Milwaukee não liberou o dinheiro. Aí as locomotivas acabaram ficando lá na GE por mais um tempo. Então, em 1950, começou a Guerra da Coreia. Com isso, a Milwaukee percebeu que ela precisava de melhorar o parque de tração, que o fluxo de carga aumentou na linha central deles, que era a principal linha eletrificada, e a falta de carvão por causa da guerra também, greves e tudo, diminuiu a disponibilidade de locomotivas. Eles tiveram que mobilizar o parque de tração diesel para as linhas a leste, para as linhas a leste, e precisou de mais locomotivas elétricas na linha eletrificada que eles tinham. Aí o Conselho Fiscal, vendo isso, liberou o dinheiro para eles comprarem as 20 locomotivas elétricas. Aí eles voltaram lá na GE. Só que quando eles chegaram na GE, a GE já tinha vendido 8 das locomotivas. 2 para a South Shore, de Chicago, e 5 para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro aqui no Brasil. A GE não podia ficar esperando, tinha que, de alguma forma, desfazer o prejuízo. Então ela saiu oferecendo essas locomotivas para outras ferrovias. E as duas que se interessaram foram a South Shore e a Companhia Paulista. A oferta era baixa. A Companhia Paulista adquiriu as 5 locomotivas junto com um pacote de aquisição de material ferroviário. Tinha outras locomotivas diesel, lá, as álcool. Tinha material para instalação de sinalização CTC e etc. Acabou que a Companhia Paulista adquiriu essas locomotivas pelo valor final de $875 mil, junto com um monte de peça de reposição, e ficou acordado que a GE iria entregar as locomotivas já com as modificações necessárias para elas trafegarem nas linhas da Paulista, que era a adequação da bitola, que era a bitola soviética, tinha que ser passada pela bitola de 1,60 m das linhas da Paulista, instalação de freio a vácuo e modificação de engate, retirada de tomadas de jumper e mais algumas outras coisas lá. Então, em abril de 1951, essas locomotivas começaram a chegar aqui no Brasil. Seriam elas as numeradas pela GE 29913, 29914, 29915 e a 29923 e 29924. E assim que elas chegaram em 51, no mesmo ano elas já entraram em operação. Começaram a fazer testes com elas e elas entraram em operação em 1951 mesmo. Então, aqui no Brasil, elas foram renumeradas, A Companhia Paulista numerou elas com a série 450. Então, ficou sendo a 450, 451, 452 e 454. E por causa de toda essa história, os funcionários aqui no Brasil da Companhia Paulista acabaram apelidando elas de russas. Por isso esse nome, locomotivas russas. Mas o modelo mesmo delas, que dado pela GE, o modelo da GE delas é 8GE 750. É meio complicado, melhor chamar de russa mesmo.
A Milwaukee acabou ficando com as 12 máquinas que sobraram. Por causa da história também, os funcionários da ferrovia acabaram apelidando elas de Little Joe, por causa do Joseph Stalin, né? Que era o dono, presidente da União Soviética na época. Embora elas tivessem sido projetadas para operar no sistema da ferrovia soviética lá, de 3.300 volts, elas operaram aqui no sistema da Companhia Paulista de 3.000 volts sem problemas, sem necessário fosse feito grandes alterações. Mas por causa disso, elas nunca operaram na potência máxima de 5.860 HP. Então a potência máxima de operação delas aqui ficou em 4.655 volt, 4.565 HP. E a velocidade máxima delas, que era de 110 km por hora, foi reduzida para 80 aqui, devido também aos perfil das linhas da Paulista. Na Paulista elas prestaram ótimos serviços, elas eram exclusivamente usadas em trens de carga. Não existe nenhum registro delas terem sido usadas aqui em trens de passageiros, apesar de que isso aí pode ter acontecido esporadicamente, ou por alguma emergência, sei lá, por algum motivo. Já lá na Milwaukee, 2 delas foram reservadas para serviço de passageiro, operaram como serviço de passageiros. Na South Shore também era só carga. E foram operando aí normalmente, até que em 71 a CIA Paulista foi incorporada à FEPASA. E a FEPASA fez novos estudos e tal, mais ou menos em meados da década de 70, ela chegou à conclusão de que era necessário desativar essas locomotivas por causa da manutenção, e elas já não estavam rendendo tanto quanto lá no começo dos anos 50. Só para você ter uma ideia, lá na Milwaukee, elas todas foram desativadas em junho de 74, juntamente com a eletrificação, né, da linha central lá, da Rocky Mountain Division, lá de Montana a Idaho. A linha elétrica foi desativada e desativou-se também as locomotivas elétricas, os Little Joes. Já na South Shore, elas duraram até 1983 e foram desativadas. Aqui no Brasil, elas estavam previstas para ser desativadas pela FEPASA em 1980, mas isso nunca aconteceu. Elas continuaram em operação normalmente aí. E na FEPASA elas foram novamente renumeradas, receberam a numeração da série 6450. Em 1954, a locomotiva 454 foi batizada com o nome de Jaime Sintra, em homenagem ao engenheiro Jaime Joshua Sintra, que foi de grande importância para a Companhia Paulista. Então ela recebeu uma placa na lateral, no lugar do nome da companhia, com o nome do engenheiro, Jaime Sintra. Engenheiro Jaime Sintra, no caso. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. A locomotiva 6455, já na época da FEPASA, ocorreu uma falha no sistema de segurança dela e ela não abaixou o pantógrafo. Com isso, vitimou um maquinista que foi fazer uma troca de um fusível num dos painéis elétricos da máquina. Aí ele morreu dentro da máquina eletrocutado. Em 1985, lá no pátio de Santa Gertrudes, um erro na operação das chaves do pátio fez com que um trem estava sendo puxado por uma outra locomotiva, uma Vandeca 6358. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a Vandeca. A Vandeca é essa locomotiva aqui. Depois vai ter um vídeo sobre ela. Então esse trem, puxado por essa locomotiva, entrou na linha errada, colidiu de frente com a locomotiva russa 6454. Esse acidente acabou estragando os para-brisas dessa máquina, e ela foi substituído esses para-brisas por uns para-brisas iguais aos da V8, arredondados, igual na foto. Porque já não tinha mais essas peças de reposição nessa época, né? Já tinham mais de 50 anos de operação a máquina. Em 1990, também, uma das 5 russas teve o truque condenado por fissuras, sei lá, problemas irrecuperáveis. Então, também não existia mais peça de reposição para essas locomotivas. O que a FEPASA fez? Ela foi obrigada a manter em operação 4 máquinas. E elas ficavam revezando. Uma sempre estava nas oficinas de Jundiaí, parada para algum tipo de manutenção, enquanto as outras 4 rodavam. E aí ficava revezando esse truque. Aí parava uma, passava para os truques da outra, e ficou assim até
1995. Em 95, a FEPASA decidiu desativar a eletrificação das suas linhas. Ela queria alugar locomotivas a diesel para encostar as elétricas, que estavam dando muito prejuízo, é uma operação muito cara. Só que foram descobrir depois que o contrato, que eles tinham um contrato de fornecimento de energia que não podia ser rescindido, e eles teriam que continuar pagando essa eletricidade mesmo se eles não usassem. Então passou em poucos meses ali depois que eles tinham parado as operações, chegaram até a recolher algumas locomotivas, a parte das locomotivas elétricas em Jundiaí e em Triagem Paulista. Eles tiveram que retomar a operação das locomotivas elétricas novamente. Só que nessa fase aí, nem todas as russas voltaram à operação. A 6455 e a 6452, elas acabaram ficando em Jundiaí. A 52, ela já estava sem truques e semi-desmontada para passar por uma revisão geral. E a 6455 estava passando por manutenções e acabou ficando por lá mesmo. Então voltaram as outras 3, né, em operação. Elas ficaram operando até 97. Só que essa operação, nessa fase, ela foi bem restritiva, porque o sistema de eletrificação da FEPASA era muito antigo, ele remonta à década de 20, e já não supria mais a necessidade das locomotivas. As locomotivas trabalhavam com carga reduzida, e a Rússia ela puxava muita eletricidade, então ela não podia mais trafegar um trecho compartilhando a linha com outras locomotivas elétricas. Enquanto ela estava no trecho, só ela podia estar no trecho. Não podia ligar outra máquina elétrica, porque senão a subestação caía. A subestação já era muito antiga. Com o tempo, o material elétrico ele vai se deteriorando. Isolamento, fuga de corrente, resistência vai diminuindo ou vai aumentando, dependendo do equipamento. E esse equipamento nunca foi substituído. Ele só era dado manutenção para ele continuar funcionando. Isso desde os anos 20, com a implantação da eletrificação na Paulista. E chegou ao final dos anos 90, já não estava mais funcionando adequadamente. Então, em maio de 97, a última locomotiva russa saiu de operação aqui no Brasil. Ela era 6454, ela deixou de operar porque ela se incendiou lá no pátio do Boa Vista. Então ela foi rebocada para a Triagem Paulista. Em dezembro de 97, como a gente já viu no vídeo sobre privatização, vou deixar o card aqui, a FEPASA foi transferida para a Rede Ferroviária Federal. Em 98 passou a se chamar Malha Paulista. Nesse período, a rede decidiu de vez desativar completamente a tração elétrica. E foi desativado, todas as locomotivas foram recolhidas de vez lá para a Triagem Paulista, exceto a 6452, que permanece lá em Jundiaí até hoje, devido à falta de truques. Existiu uma lenda entre os ferroviários que diziam que na manga de eixo das locomotivas russas tinha gravado o símbolo do comunismo lá, da União Soviética, como fosse o martelo. Isso aí se perdurou por vários anos, ninguém sabia responder se era sim ou se era não, até que um dia eu fui lá em Bauru, lá em Triagem Paulista, e fui dar uma olhada nos truques lá, e é verdade, tá aqui ó, a foto, comprovando para vocês, tem sim o símbolo do comunismo na manga de eixo das locomotivas. Depois que a tração elétrica foi desativada, o pessoal lá de algumas associações de preservação lá da região tentou salvar algumas locomotivas dessa para preservação. Elas foram jogadas praticamente no meio do mato, que é a Triagem Paulista, e aí começou uma guerra burocrática, né, para tentar resgatar um exemplar de cada locomotiva. E a russa escolhida era a 6451. E esse processo foi muito desgastante e longo, a justiça, né, brasileira, demorada, e a burocracia foi tão grande e tão demorado que quando foram buscar a locomotiva lá, conseguiram a liberação, a locomotiva já estava completamente destruída. Já tinha sido completamente destruída, não dava mais para preservar. Aí eles rebocaram a 6455 e foi levada lá para a Galha de Bauru, mas também em estado lastimável, totalmente desmontada e faltando muitas partes, praticamente só a casca. E sobrou a 6452, que está lá em Jundiaí, só que sem os truques, mas ainda assim ela é uma das locomotivas mais completas em questão de parte elétrica, né, e mecânica. Dentro dela ainda tem várias partes, painel, etc.
Nos Estados Unidos, das americanas, a Milwaukee foi preservada a E70. Ela se encontra em exposição estática na cidade de Montana, lá nos Estados Unidos, conforme a foto aí, tipo uma praça lá. E da Salt Shore, duas foram preservadas. A 803, ela está no museu Illinois Railway Museum, e ela está em condições operacionais. Ela funciona inclusive num trecho lá do museu. Vou deixar o link do vídeo para vocês verem também. E a Salt Shore 802, ela também está em exposição no museu, só que é estática. Museu Ferroviário de Salt Shore, em Northwest Pensilvânia. As locomotivas russas, elas sofreram várias modificações aqui, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, na Milwaukee. A Milwaukee acho que fez as modificações mais radicais. Lá, por exemplo, eles isolaram a cabine das máquinas, porque essas máquinas têm duas cabines. É como a V8, ela tem duas cabines, uma aqui e uma do outro lado. Isso evita a necessidade de ficar virando a máquina para tracionar o trem de volta. A Rússia é do mesmo jeito. Então, na Milwaukee, eles optaram por isolar uma cabine dessa e extinguir ela, porque a máquina ela ia tracionar sempre em dupla, né? Em dupla, uma de frente com a outra. Então eles tinham duas máquinas com as cabines que ficavam encontradas umas com outras, isoladas, fechadas com chapa de aço mesmo, igual na foto. Aqui no Brasil elas sofreram menos modificações, né? Ao longo do tempo precisou adaptar peças por falta de peças de reposição, que nem pantógrafos, tiveram que colocar pantógrafos mais modernos, Favre, né? Desse tipo aqui. Aqui. Aqui, desse tipo aqui, por falta de peças de reposição e outras adaptações que foram sendo feitas aí, que nem colocação de rolamentos nos truques guia, que, né, truque guia seria esse aqui. As russas 6453 e 6454 permanecem em triagem paulista até hoje. Elas foram completamente saqueadas e estão lá jogadas lá no meio da sucata. Então, pessoal, essa foi a curiosa história das locomotivas russas, as maiores e mais potentes locomotivas elétricas que já operaram no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe o like, não se esquece de compartilhar e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado, tchau!